Lembro a vocês o conteúdo destes mandamentos. O 5º mandamento, honrar pai e mãe. O 6º mandamento, não matar. O 7º, não adulterar. O 8º, não furtar. O 9º, não mentir. E o 10º, não cobiçar. O que são esses mandamentos, se não mandamentos que envolvem relacionamentos, convívio entre as pessoas? Em 1910, o escritor Chesterton, escritor inglês, envolveu-se numa série de debates sobre como seria possível melhorar a sociedade. Naquela época havia um grande otimismo na Europa. Eles ainda não haviam mergulhado na Primeira Grande Guerra e todos estavam entusiasmados sobre como conseguir fazer da sociedade um lugar melhor para se viver. Chesterton era um cristão convicto e ao mesmo tempo um escritor dotado de uma grande ironia. No contexto desses debates, certa vez um repórter perguntou-lhe: Chesterton, em sua opinião, o que há de errado com o mundo? Em sua opinião, o que há de errado com o mundo? E ele, depois de ponderar por alguns segundos, dirigiu-se ao repórter dizendo: eu. O repórter, atônito, insistiu na pergunta e ele insistiu na resposta: eu. O que há de errado com o mundo? Eu, a minha pessoa. Sua resposta era profundamente bíblica. Ele insistia que nós não podemos ignorar nem negar a realidade do pecado e da nossa pecaminosidade. O que Chesterton estava lembrando é aquilo que a Escritura ensina, que no âmago, que no cerne do nosso ser há algo errado conosco. E isso se chama pecado, e é este pecado que muitas vezes atrapalha o nosso relacionamento com as outras pessoas e também a nossa comunhão com Deus. Sob a perspectiva cristã, não é possível avançar na comunhão com as pessoas e na comunhão com Deus sem que nós enfrentemos essa realidade. Nós somos pecadores, precisamos do perdão de Deus, precisamos da graça de Deus para nos aceitarmos como pecadores, para aceitarmos que os outros são pecadores, para recebermos o perdão como pecadores e para oferecermos o perdão aos outros que também são pecadores. Até aqui, nós identificamos a importância da inteligência nas relações humanas ou da inteligência relacional. Nós já sabemos que relacionamentos saudáveis fazem parte do plano de Deus. Deus quer que nós vivamos bem com aquelas pessoas que Ele colocou ao nosso lado. Nós sabemos quais são as barreiras que podem impedir os nossos bons relacionamentos. Mas como eu posso cultivar esses bons relacionamentos? Qual é o caminho positivo para isso? Como posso me relacionar de uma forma inteligente com as outras pessoas? Gostaria de voltar no texto que nós lemos no início da nossa meditação. E à luz desse texto, fazer a seguinte afirmação: na comunhão com os outros, em primeiro lugar, o primeiro mandamento. Na comunhão, em primeiro lugar, o primeiro mandamento. E o que diz o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Fato é que nós fracassamos em nossos relacionamentos interpessoais, na grande maioria das vezes, porque fracassamos em colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque fracassamos em amar Deus acima de tudo em nossa vida. Como pastor, muitas vezes tenho a oportunidade de ouvir pessoas que estão decepcionadas por relacionamentos que terminaram. Às vezes terminaram em divórcio, ou às vezes é o fim de um namoro, o fim de uma amizade longa que por algum desentendimento foi quebrada, foi rompida. E não é difícil perceber em tais casos que muitas vezes as pessoas esperavam que essa amizade, que esse relacionamento preenchesse em sua vida um vazio que na verdade só Deus pode preencher. Que esse relacionamento, ou que esta ou aquela pessoa, que esta ou aquela amizade produzissem uma comunhão, um sentimento de amor e de intimidade que só podem ser experimentados por Deus. Nesse caso, é preciso dizer para tais pessoas que elas não encontrarão nenhum relacionamento satisfatório
até que entreguem a sua vida, o seu coração, e deixem a sua vida ser preenchida completamente por Deus. Quando nós colocamos o primeiro e o grande mandamento em primeiro lugar na nossa vida, há duas coisas que são produzidas a partir da comunhão com Deus e que afetam os nossos relacionamentos e fazem muito bem para os nossos relacionamentos. O primeiro resultado é o seguinte: ninguém de nós pode dar aquilo que não tem. Quando nós falamos em relacionamento, nós falamos em amor, nós falamos em dar atenção, nós falamos em nos doarmos para as outras pessoas, falamos em amar. Mas até onde nós podemos amar? Até onde irá o nosso amor? Paulo escreve aos Romanos: o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amar exige ajuda divina. O nosso amor, quando tem a fonte em nós mesmos, se esgota rapidamente. Relacionamentos humanos não são fáceis. Conviver não é fácil, mas Deus promete-nos a sua ajuda e poder para que nós consigamos amar aqueles que estão ao nosso lado. Segundo efeito de colocar-se o primeiro mandamento em primeiro lugar é o seguinte: quando colocamos o primeiro mandamento em primeiro lugar em nossa vida, nós descobrimos uma nova maneira de nos relacionarmos com os outros. E essa nova maneira produz dois efeitos. Em primeiro lugar, nós ficamos livres e tornamos os outros livres. Ficamos livres, por exemplo, de buscar sempre a aprovação do outro. Ficamos livres de buscar a validação, de buscar a permissão dos outros. Muitas pessoas se escravizam, se torturam quando não têm a aprovação ou a validação daquelas pessoas com as quais convivem. Isso não é um relacionamento libertador. Por outro lado, nós deixamos os outros livres, porque não pedimos para que eles nos deem mais do que é humanamente possível. Vocês já devem ter visto isso. Alguém que é sufocado pelas demandas, porque o que se exige da outra pessoa é humanamente impossível de ser oferecido. Em primeiro lugar, o primeiro mandamento, se nós quisermos que os nossos relacionamentos tenham a ordem correta. Hoje nós ficamos por aqui. No próximo sermão, eu gostaria de tratar sobre os limites nos relacionamentos, sobre limites e conflitos. A Bíblia é muito clara que nós não conseguiremos ter comunhão com todas as pessoas. E eu gostaria de examinar isso no próximo sermão. E no último sermão, gostaria de falar da restauração de relacionamentos que foram quebrados, de recuperar aquilo que foi perdido, aquilo que se rompeu, aquela relação que foi boa, mas agora encontra a sua comunhão abalada. Quero terminar a nossa meditação fazendo alusão a um filme que assisti recentemente. Trata-se do filme intitulado O Livro de Eli. O personagem principal desse filme é interpretado pelo ator Denzel Washington. A história se passa num mundo pós-apocalíptico. Ele interpreta o Eli, que recebeu a missão de conduzir o último exemplar das Escrituras até um ponto onde será possível a reimpressão desse exemplar e um ponto a partir do qual a civilização estará sendo reconstruída. Eli vaga pela terra por 30 anos carregando o último exemplar das Escrituras. Ele lê diariamente este exemplar das Escrituras e consegue memorizar todo o conteúdo das Escrituras. Não vou contar todo o filme, mas resumindo, ao final há uma lição preciosa. Ele começa a ajudar uma moça na sua jornada, na etapa final da sua jornada, e chega à seguinte conclusão: até aquele momento da sua vida, ele havia imaginado que a sua missão era memorizar o livro e conduzir o livro. Mas ao final da sua vida ele diz que ele entendeu que aquele livro é para ser vivido e praticado na relação com os outros, no convívio com os outros. Muitas vezes nós somos afetados por essa espécie de síndrome de Eli. Achamos que a palavra de Deus tem apenas essa linha vertical.
amarás o Senhor teu Deus, e nos esquecemos da dimensão horizontal. Não é fácil nos relacionarmos com outras pessoas, mas é possível, é plenamente possível com a ajuda de Deus. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe, para que cultivemos uma comunhão verdadeira em Cristo Jesus e com a ajuda de Cristo Jesus. Amém.